Selic em alta, títulos do Tesouro Direto em alta, será uma boa oportunidade para investir no Tesouro Direto? Ou migrar da Bolsa para o Tesouro Direto? Se você é um novo investidor ou não, se você tem dúvidas quanto a onde investir, ou se você tem interesse nesse assunto, fique comigo até o final desse vídeo que eu irei te mostrar 3 conhecimentos primordiais que irão te ajudar a melhor decidir onde investir. E ao final eu te revelarei uma das estratégias que eu adoto em meus investimentos. Este é o canal JF Empreendimentos e aqui lhe ajudamos no processo da construção de sua liberdade financeira através de temas educativos para finanças. Lembrando, este é um canal de caráter educativo e que, portanto, os conteúdos aqui apresentados não expressam nenhum tipo de recomendação. Vamos para o vídeo. Irei abordar 3 conhecimentos primordiais que poderão te ajudar a decidir onde investir. E o primeiro deles, você precisa saber exatamente qual o objetivo com o seu investimento. Este é um dos conhecimentos mais importantes que você precisa saber antes de investir. Saber qual o objetivo do seu investimento é tão importante que a maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de investimento financeiro não perdem dinheiro porque o ativo que eles investiram virou pó, ou as empresas faliram, ou o governo deu um calote. Eles perdem dinheiro por não saberem exatamente qual o objetivo de seu investimento. E em decorrência disso, erraram na estratégia do investimento. Pensa comigo, se você definiu qual o objetivo do seu investimento, logo você terá uma boa ideia de qual o valor do recurso que você precisará para realizar este objetivo. E, consequentemente, também terá uma boa ideia do tempo necessário para alcançar este objetivo. Obviamente, irá depender do valor do seu aporte para a realização desse objetivo. Então, temos aí uma variável de extrema importância dentro dos investimentos, que é o tempo. Digamos, por exemplo, que você queira fazer uma viagem ao exterior. Você vai ter uma ideia de quanto custa essa viagem e logo terá uma ideia do tempo necessário aproximadamente para que você possa conseguir esse recurso ou manter esse recurso investido até que você cumpra aquele objetivo. Digamos que seja 2 anos. Digamos ainda que você queira comprar uma casa própria ou acumular um saldo que te permita uma boa entrada numa casa própria, digamos aí um universo de tempo de 5 anos. Ou ainda que você deseje iniciar um investimento para a sua aposentadoria, algo em torno de 20 a 25 anos, por exemplo. Em qualquer um desses objetivos, você é capaz de quantificar aproximadamente o tempo que você precisa para que esse recurso fique investido e te permita realizar tais objetivos. Portanto, a variável tempo é de extrema importância quando se quer definir onde investir o seu dinheiro. Eu diria uma das mais importantes, até mesmo mais importante do que o valor que você irá aportar. Porque lembre-se, esse recurso destinado para o objetivo, ele deve ser fidedigno a este objetivo. Então, qualquer alteração nesse sentido poderá lhe causar grandes prejuízos. E o segundo objetivo de grande importância que precisa saber é com relação à dinâmica do Tesouro Direto. Como funciona o Tesouro Direto? Este é um conhecimento tão importante quanto o anterior. E então, como funciona o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que um mecanismo do governo para captar recursos do mercado financeiro através da venda de títulos para investidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, mediante o pagamento de juros que são acordados no momento da compra. O governo realiza esta venda de títulos para angariar estes recursos e dar sequência aos projetos da economia de um país. No caso do Brasil, o Tesouro Direto é a plataforma onde você consegue, como investidor, ter acesso a esses investimentos. E por que o governo precisa de captar recursos, sendo que ele já tem os recursos que vêm principalmente dos impostos? Ora, é justamente
Nesse sentido, pela redução da captação de recursos advindos dos impostos, é que o governo faz uso do Tesouro Direto para captar recursos. E em quais situações mais o governo se beneficia dessa captação de recursos? Principalmente nos momentos de crise. Nos momentos de crise, há uma tendência de a inflação ser aumentada e, como mecanismo também de conter a inflação, ele aumenta a taxa de juros, que é a Selic, que, por sua vez, é o mesmo indexador dos pagamentos de juros do governo quando ele capta os recursos. Nessa situação, os investidores têm aí algumas oportunidades para investir. A taxa Selic é variável, ela pode sofrer alterações ao longo do ano. Existem pelo menos 8 reuniões anual para que essa taxa de juros seja estabelecida. A inflação, por sua vez, também é variável. Quando falamos de títulos de renda fixa do governo, que são os títulos do Tesouro Direto, na verdade, eles são compostos por uma pequena parte que é fixa e uma parte que é variável. E existem títulos que pagam a taxa Selic e existem títulos que pagam uma parte fixa e uma parte variável que corresponde à inflação. Entender isso é muito importante para o gráfico que eu irei mostrar a seguir. Neste gráfico, a linha pontilhada espessa representa o valor de mercado. O mercado cresce. Com o passar do tempo, a população cresce e, obviamente, o valor de mercado também cresce. Esse crescimento ele se dá no passar dos anos e, obviamente, durante essa trajetória existem os altos e baixos, que é justamente aquilo que não se tem controle. São as crises que ocorrem de tempos em tempos. E essas crises fazem com que o governo lance mão dos mecanismos que ele tem, que é de aumentar a taxa de juros, no sentido de conter a inflação e, ao mesmo tempo, atrair novos investidores para suprir o caixa que ele precisa. Então, existe esse movimento, vocês notarem já essa linha espessa, mais fina, em ascensão, significa uma alta de juros. Já quando ela decresce, significa que os juros já entraram em queda. E, novamente, eles sobem e, posteriormente, descem novamente. E fica nesse movimento de sobe e desce de acordo com o momento macroeconômico do país, seja interno ou seja global. Note que a variação que ocorre esses movimentos é uma variação relativamente pequena. Observe que as linhas pontilhadas mais finas fazem a sua ascensão, depois o seu decréscimo, a sua ascensão novamente, mas sempre muito próxima à linha principal, à linha mestra, essa mais espessa, pontilhada, que representa o valor de mercado que é ascendente. Então, são variações menores, principalmente quando nós comparamos com as variações do mercado de renda variável, por exemplo, que iremos falar a seguir, que é a Bolsa de Valores. E como terceiro conhecimento primordial que temos que ter antes de investir é com relação ao mecanismo de funcionamento da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é representada pelos ativos que ali a compõem, que são as empresas. E antes de mostrar o gráfico, eu gostaria de fazer a seguinte observação. As empresas foram criadas para crescer. Ninguém de sã consciência cria ou funda uma empresa com o objetivo de que daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, essa empresa esteja quebrada. Na verdade, todos os empreendimentos são criados para durar, para crescer. Então, existe sim uma tendência de crescimento do mercado financeiro através das empresas que estão ali atuando. Agora, é certo que durante esta trajetória existem as variações. Assim como vimos no caso do Tesouro Direto, as variações ocorrendo em função da economia, em função das questões também políticas, em função de crises que sejam políticas ou não, mas de qualquer crise, existem variações. Porém, as variações que ocorrem no mercado das empresas listadas na Bolsa é uma variação mais acentuada do que, por exemplo, a que ocorre nos títulos do Tesouro Direto. E essas variações ocorrem principalmente devido às condições de mercado, sejam elas
interna ou externas, condições globais, e também em função da concorrência e das políticas adotadas aonde a empresa se insere ou aonde a empresa desenvolve. E a segunda razão que causa também variações na bolsa de valor é o psicológico do investidor. Existe um efeito chamado efeito manada que, dependendo do evento que ocorre, as pessoas ficam numa tendência de seguir o movimento que outras pessoas fizeram também. Esse é um efeito manada, é um efeito meramente psicológico do investidor. Mas, em resumo, como então funciona a bolsa de valores? Vamos ao gráfico. Note nesse gráfico, representado pela linha verde contínua, a linha mais espessa, representa o valor de mercado da bolsa, por exemplo. E vocês percebam que há um movimento de queda, listado pela linha contínua vermelha, e, posteriormente, um movimento de ascensão, aqui figurado pela linha contínua verde. Logo em seguida, outro movimento de queda em vermelho e outro de ascensão em verde. E assim a bolsa vai caminhando. Os valores de mercados, eles vão variando em função das condições que regem esse mercado, seja externo ou interno, como eu disse, concorrência política e a condição psicológica do investidor. Notem que esta variação, a magnitude dela, comparada com a magnitude da variação observada no Tesouro Direto, por exemplo, ela é uma variação muito mais acentuada. Portanto, o grau de variação que existe aqui, ele que determina o risco do investidor. Agora vamos analisar simultaneamente os dois gráficos. Veja que quando ocorre a ascensão dos títulos do governo, ou seja, devido à alta dos juros, por outro lado, a empresa tende a reduzir o valor de mercado. E somada a essas condições, ainda tem o efeito psicológico do investidor, que ao ver todo esse cenário de bolsa em queda, eles também iniciam um processo de venda dos seus ativos, puxando o preço mais para baixo. E isso traz para o investidor, aquele que conhece esses dois mecanismos e que tem o seu objetivo muito bem traçado, isso traz excelentes oportunidades, pois no universo do tempo, aqui nesse gráfico ilustrado em 5, 10 e 15 anos, qualquer posicionamento de compra ou de venda em um momento errado pode fazer toda a diferença no seu investimento. Digamos, por exemplo, que você adquira um título do Tesouro Direto em um momento em que a Selic está alta, que, portanto, as taxas de juros pagas para esse investidor também devem estar alta. E logo em seguida, a taxa de juros sofre uma redução, portanto, você não tem mais disponível aquele investimento. Aqueles que adquiriram o título quando o governo estava pagando boas taxas, agora tem um título que no mercado vale mais do que os títulos atuais quando a taxa de juros já reduziu. Por outro lado, se você se posicionar errado em adquirir uma ação de uma empresa quando o valor dela está próximo ali à linha mestra do crescimento do valor de mercado, que é muito difícil você identificar isso, a não ser que você entenda a empresa. Por isso é importante conhecer as empresas onde você vai investir, mas digamos que você faça uma posição ali errada, em um momento errado, com o universo de tempo indefinido, ou seja, você não definiu o seu objetivo lá atrás. E você precisa sacar esse dinheiro em algum momento ali na frente, fora daquilo que foi corretamente projetado. E você se depara com uma bolsa em baixa. E você precisa daquele recurso. Você irá realizar aquele prejuízo, vai fazer a venda e vai ter o prejuízo. E depois pode pensar, a bolsa não funciona. A bolsa funciona, ela tem um mecanismo próprio, variável, imprevisível, mas existem sim maneiras de você, através de estudos, de conhecimento, se posicionar de maneira mais assertiva e conseguir boas posições nos momentos corretos, principalmente considerando o universo de tempo mais adequado para o seu objetivo.
E antes de te falar de uma das estratégias que eu adoto em meus investimentos, se você não é um inscrito no canal, se inscreve aí, dê o seu joinha, compartilhe, dê aquela força. Assim você continuará recebendo mais vídeos que vão agregar para você no processo da sua construção de liberdade financeira. Outras pessoas também vão usufruir desses conteúdos. Eu invisto nas duas modalidades. Os dois apresentam excelentes oportunidades. Os movimentos do mercado, tanto da renda variável quanto da renda fixa, que embora tenha ali um componente variável também, são de extrema valia para o investidor. Ali é que se faz as boas negociações, ali é que se faz os bons posicionamentos. E eu não vejo motivo, em um momento de ascensão de juros, de você tirar da bolsa, migrar para o Tesouro Direto, ou em um momento de elevação dos valores de bolsa, você tirar do Tesouro Direto e colocar na bolsa. Na verdade, trata-se de um equilíbrio, um balanço que, em determinado momento, você vai fazer seus aportes aonde estiverem as melhores oportunidades. Eu adoto a estratégia 20/80. É uma regra muito comum em outros ambientes de negócios, em ambientes corporativos, por exemplo, que é a regra de Pareto, que preconiza que 80% do resultado advém de 20% dos esforços. Se uma empresa tem 100 itens, ela vende 100 itens. Existem estudos dizendo que 80% do faturamento dessa empresa vem da venda apenas de 20 itens, ou seja, os 20%. Então, é uma regra que preconiza você dedicar os seus esforços, o seu conhecimento, seus recursos naqueles 20%. E eu a adoto no ambiente de investimentos. Eu busco identificar no Tesouro Direto, na bolsa, as melhores oportunidades e aquelas que têm as características de trazerem os maiores retornos. Portanto, ao longo da trajetória, eu busco identificar os 20% dos investimentos, seja ele em Tesouro Direto, sejam eles na Bolsa de Valores, que me tragam os melhores resultados. É uma trajetória longa, porque ela precisa ser construída, sim. E você deve estar se perguntando, mas construir essa relação 20/80 demora tempo. Sim, demanda tempo, especialmente porque os aportes e a visão são de longo prazo. Mas lembre-se, só é tarde aquilo que não se começa. E lembre-se ainda, trabalhe, poupe, invista. Só assim se constrói uma liberdade financeira. Muito obrigado, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!